Nós começamos esse simpósio com a doutora Maria Alice Ferragutti, que é uma psiquiatra treinada não só no cuidado de crianças, mas também de adultos. Ela não só é uma psiquiatra, mas ela também é uma oncologista, uma radio-oncologista, e é a grande especialista no Brasil, a única que tem um treino tão amplo no sentido de fazer radiocirurgia, principalmente com a Gamma Knife. Eu pedi para a doutora Maria Alice falar para a gente sobre alguns aspectos psicológicos da dor. Este é um simpósio da dor, a gente vai tocar a dor, sobre a dor em vários aspectos. Então, eu gostaria de dar a palavra à doutora Maria Alice para iniciar a sua apresentação. Boa noite a todo mundo. Obrigada, doutor Antônio, pelo convite mais uma vez, pela participação de todo mundo, viu? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Bom, então a parte que me coube, né, foi falar dos aspectos psíquicos da dor. Claro que em 15, 20 minutos a gente tenta fazer aí um resumão, né, dos aspectos mais importantes. E aí eu gostaria de começar falando um pouquinho do contexto histórico, né? Como que se via isso há muitos anos? Isso lá na época grega, né? Lá em Aristóteles, a gente está falando de 320 antes de Cristo, né? Que entendia que a dor era um estado de alma, né? Uma experiência oposta ao prazer. Já um pouco mais para frente, mas também há muito tempo, né? O Shakespeare dizia que todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente, né? E agora, já no século passado, né? Dando um grande pulo, a OMS, ela colocou, então, a definição de dor como uma experiência sensorial e emocional, né, desagradável, associada a uma lesão sensorial real ou virtual. E ainda a Associação Internacional de Estudos de Dor coloca também uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual presente ou potencial. Ou seja, independente da época que a gente está falando, né, existe um componente da alma, existe um componente das emoções que está sempre presente junto à dor, né? Vamos ver o próximo, espera um pouquinho. Isso. Bom, as dores, super resumidamente falando, a gente tem aquela dor que é a dor aguda e a dor que é uma dor crônica, né? Geralmente, a dor aguda, você vai ter uma percepção que ela é mais objetiva. Então, é um trauma, né? É um corte, é algo nesse sentido. E a dor crônica, que é algo um pouco mais complicado, porque a gente tem uma percepção que é uma percepção objetiva, mas também um lado subjetivo que ele é bastante importante. Então, resumidamente falando, né, o que acontece na nossa percepção da dor? A gente tem um estímulo doloroso que pode ser de vários tipos, pode ser um mecânico, pode ser térmico, pode ser vibracional, né? Mas de qualquer maneira, a gente tem receptores, aí, sensores na nossa pele ali, que transformam esse estímulo num estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico ele vai subir pela medula, né, e vai chegar no tálamo, tá? E o tálamo, como é que ele funciona? Ele funciona como uma grande, assim, uma grande usina de distribuição. O estímulo chega lá e a partir dali vai ser distribuído para várias regiões do nosso cérebro. Se a gente olhar esse slide mais à direita, né, a gente vê que tem várias regiões e várias setinhas. Essas setas, elas se interrelacionam, quer dizer, eu tô atuando numa área que pode influenciar numa outra área. Quer dizer, é toda uma circuitaria que existe que está relacionada à dor. E nesse slide do lado esquerdo, né, que tem esse corte sagital, quer dizer, de lado, né, do cérebro, o que a gente vê é que essas áreas que estão pintadas de cor de mostarda, assim, amarelo, são áreas que estão relacionadas à dor, mas também estão relacionadas às nossas emoções, né? Não são poucas, né? Se a gente for falar aqui, né, do córtex somatosensorial, né, o insular, o córtex pré-frontal,
o símbolo anterior e a amígdala. Só o tálamo, que realmente assim, é a região que funcionaria como essa usina de distribuição do estímulo, né? Então, assim, a dor e o cérebro, qual que é a relação disso? As mesmas regiões responsáveis, em grande medida, pela dor, também são regiões que são responsáveis pela nossa resposta emocional. Ou seja, a dor, ela é um produto do cérebro, né? Os estímulos corporais, eles existem, mas eles podem ser amplificados ou eles podem ser atenuados, né? E como é que é isso? A nossa experiência da dor, ela é diferente do estímulo da dor, né? Cada um responde de uma forma diferente. A nossa experiência, ela vai ser relacionada à nossa cognição, ao nosso humor, ao nosso contexto sociocultural e às nossas próprias diferenças individuais. Então, esse slide, ele mostra mais ou menos isso, né? Quer dizer, esse raiozinho aqui vermelho, né? Ele está demonstrando como se fosse aquele estímulo doloroso, né? Que vai subir ali pela medula e aí vai ser distribuído pelo nosso cérebro. O que que vai influenciar? Vamos pensar na cognição, né? Na atenção, por exemplo. Se a gente foca a nossa atenção na dor, provavelmente essa dor vai ser amplificada, tá? Pelo contrário, se a gente se distrai com alguma coisa, a nossa dor, ela é minimizada, ela é diminuída, tá? O nosso humor, a mesma coisa. Quando você está num quadro depressivo, você tende a ter uma maior sensibilidade à dor. Inclusive, um dos sintomas de depressão é exatamente dor, tá? Se você está ansioso, a mesma coisa, né? Você supervaloriza a dor, né? O contexto, ele também é algo que é bastante importante, né? As nossas crenças, as nossas expectativas em relação à evolução daquela dor, vai melhorar, vai piorar, né? A motivação para tratar aquela dor, muitas vezes tem pessoas que simplesmente não querem tratar, né? E a gente não pode esquecer do efeito placebo, que a gente conhece bem, que tem um resultado importante. Além disso, mais uma vez, essas diferenças individuais. Esse quadro aqui, esse slide, ele vai mostrar, então, essas três esferas, né? A cognição, a emoção e a própria dor. O que que ele está querendo dizer aqui? Por exemplo, eu estou com uma dor, né? A dor, ela pode influenciar negativamente na cognição? Pode. Né? Se eu estou com uma dor muito intensa, por exemplo, é difícil eu conseguir prestar atenção em alguma coisa, eu estudar, eu reter informação, eu acessar a memória, fica mais complicado, né? Da mesma maneira, a cognição pode influenciar negativamente na dor. Se eu fico focando na dor, só penso naquela dor, provavelmente eu vou amplificar a sensação daquela dor, tá? E da mesma forma, se eu tento fazer algum tipo de distração, alguma outra coisa, eu posso tentar minimizar essa percepção da dor. A emoção é a mesma coisa. Então, a dor, ela vai piorar a nossa emoção? Com certeza. Se está com muita dor, você vai ficar triste, você vai ficar irritado, você vai ficar mais sensível, né? A mesma forma, se você está com uma emoção um dia que acorda, sei lá, com o pé esquerdo, né? Vamos dizer, um dia que não está legal, um dia que está mais irritado, também a percepção da dor, ela pode ser pior. E um dia, ao contrário, que a gente está bem, um dia que a gente está numa festa, um dia que a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, também pode minimizar essa percepção da dor. E claro que a emoção e a cognição, elas têm uma relação direta, né? Uma influenciando positivamente e negativamente a outra. Ou seja, assim, é uma questão extremamente complexa, né, que vai desde a percepção do estímulo, do estímulo em si, né, até subir ali no nosso tálamo, né, você ter a sensação de dor, mas você vai interpretar essa dor, o quanto você vai sofrer diante daquela dor, né? Qual que vai ser o seu comportamento diante do sofrimento causado pela dor. E isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Não existe um padrão, né? É uma dimensão, de fato, multifatorial, né? Tem essa emoção. Então, aquele dia que eu estou bem, provavelmente eu vou ter uma sensação de dor menor, né? Eu vou ter uma sensação de dor que eu vou reagir de uma maneira mais positiva. Ou eu vou falar, não, essa dor hoje não vai me atrapalhar, eu vou fazer alguma outra coisa, eu tenho que fazer o que eu vou fazer, eu não vou deixar de fazer as coisas pela dor, né? O meu afeto, ele entra em jogo aqui, o que está importando, né? Essa dor é suficiente para eu
deixar de fazer as coisas que são importantes para mim? Talvez sim, né? O que que essa dor, como é que eu posso interpretar essa dor? E aí a gente cai no contexto cultural, né? Tem muitas pessoas que entendem a dor como algo que é benéfico, né? É quase que uma certa purificação, vamos dizer assim. Ou, pelo contrário, né, é um certo castigo. Existe uma dimensão aí, que é uma dimensão cultural e religiosa, que muitas vezes a gente não tem como acessar, né? Mas ela está, de fato, presente, né? No final das contas, porém, assim, a dor, a chance dela causar um sofrimento ela é muito alta, né? Existem exceções? Sim, mas na maioria das vezes ela causa um sofrimento e uma perda, ou pelo menos uma diminuição da qualidade de vida, tá? Por quê? Porque ela vai influenciar nesses 4 fatores que são bastante importantes, né? Que é a incapacidade, a dependência, a insegurança e o medo da morte e os quadros afetivos de depressão e ansiedade. O que que eu estou querendo dizer com isso? Dependendo da intensidade da dor e da forma que eu vivencio essa dor, ela pode me incapacitar em diferentes graus, tá? Ela pode fazer com que eu dependa ou de alguém, ou da minha família, ou de um serviço médico, ou de um serviço público, ou de alguma coisa, né? Cria uma dependência, né? Cria no indivíduo uma sensação de insegurança e também o medo da morte. Será que essa dor é uma dor que quer significar que eu estou com uma doença grave que vai me levar à morte, né? Esse aspecto psíquico que também vai se amplificando quando a dor, principalmente, vai cronificando e não respondendo muito bem ao tratamento. E aí a gente entra num ciclo, né? Um ciclo da dor crônica que é bastante comum, né? Então, assim, o indivíduo tem lá, por exemplo, uma cefaleia, né? A gente vai falar de cefaleia depois, né? Mas estou exemplificando aqui. Tem uma cefaleia. Esse indivíduo vai para o tratamento. Ele responde ao tratamento, ok, né? Mas tem aqueles que não respondem. Então, falha no tratamento, ou pelo menos uma resposta que é uma resposta aquém do que seria desejado, vamos dizer assim. Isso vai causar consequências sociais e psíquicas. Então, aquele indivíduo, por exemplo, talvez tenha que sair do trabalho, aquele indivíduo que gosta de viajar, talvez não vá poder mais viajar, aquele indivíduo, ou se ele vai viajar, ele tem que levar um montão de medicação, né? E isso vai fazendo com que o indivíduo vá se afastando, muitas vezes, da sua vida social, né, e entrando em quadros psíquicos que vão desde um quadro leve até um quadro mais grave, tá? E uma sensação de perda de controle, quer dizer, eu não respondo à medicação, então a dor pode acontecer a qualquer momento, né? Ninguém gosta de ter esse tipo de vivência, né? Que eu estou fazendo qualquer coisa e, de repente, a dor pode começar de uma maneira muito intensa, né? Você não tem controle sobre aquilo. E isso, muitas vezes, leva a pessoa a, por exemplo, começar a se automedicar, né? Então, eu começo a tomar medicação, porque eu não posso deixar de fazer as coisas, tomo medicação sem um acompanhamento clínico, né? Isso pode causar uma tolerância, isso pode causar uma dependência, que piora a dor crônica. Ou seja, existe esse ciclo que é um ciclo muito perverso, na verdade, mas que a gente vê com uma certa frequência, infelizmente, tá? Então, assim, quais são os fatores, basicamente, que afetam a nossa percepção da dor, né? Então, 3 esferas: a esfera física, a esfera psíquica e a esfera social, né? Então, física, tolerância. Tem pessoas que toleram mais a dor mesmo, né? Constituição e genética, isso tem a ver com a tolerância, né? Idade, também. Sexo, dizem, né? As mulheres geralmente toleram mais dor, né? Temperatura, quanto mais frio, menos a tolerância para dor, né? E atividade física, muitas vezes a pessoa tem um pouco de dor, para de fazer atividade física, tá? E aí a percepção da dor dela piora cada vez mais. A atividade física, ela é um bom elemento, né, para melhora da dor, tá? Os fatores psíquicos, a personalidade. Tem personalidades que são mais extrovertidas, tem personalidades que são, vamos dizer assim, mais distraídas, e isso pode favorecer a nossa percepção da dor. A atenção, a excitação, né, as experiências passadas, quer dizer, se eu tive uma dor assim antes, como é que será que vai ser agora? Será que vai ser igual?
Será que vai ser tão ruim quanto? Ou será que vai ser melhor? Né? Como é que eu lido com as experiências passadas da dor? Né? Como é que eu faço para lidar com a ansiedade e com a depressão dessa memória, que é uma memória afetiva, né, e de grande intensidade, né? O julgamento das pessoas, né? Olha, aquela pessoa tem dor o tempo todo, né? Que pessoa chata. Tem toda uma parte social que está envolvida com a dor, né? O nosso ego também, é curioso isso, porque muitas vezes, quando você está sob um episódio de dor agudo, e quando você tem uma dor crônica, dá uma sensação, pode, né, dar uma sensação de, puxa vida, eu não consegui lidar com isso, né? Eu tive que deixar de fazer coisas, né? É um pouco assim, o seu ego vai dando vai sendo um pouco prejudicado, né? E sociais, que são as relações familiares, muitas vezes que tem que lidar com aquele indivíduo que tá sobre a dor, né? Os fatores jurídicos, trabalhistas, né? As interações sociais, os próprios hobbies e os efeitos culturais que eu já falei para vocês, né? Deixa eu ver aqui um pouquinho só. Bom, e os aspectos emocionais ainda, a identidade, esse é um outro aspecto importante, né? Assim, é difícil a gente definir identidade, mas é assim, é aquilo que a gente entende que a gente é, né? Então, assim, se eu entendo que eu sou uma pessoa que sou capaz de fazer algumas coisas, quando eu deixo de ser capaz, quando eu sou incapaz, né, de cumprir aquilo que eu cumpria antes, isso pode ter um efeito na minha identidade. Eu não sou mais aquela pessoa que fazia tal coisa, tá? Por exemplo, um indivíduo que é um militar. Ele é um militar, ele sempre gostou dessa parte de militar e ficava lá de guarda um tempão lá em pé. De repente, ele tem aí uma doença, ele é afastado desse mundo militar. Como é que ele vai lidar com isso? Ele não pode mais. Ele vai ter que fazer a parte burocrática? Não, mas eu gostava de ir a campo, né? Então, a identidade é algo que é afetado pela dor, tá? A família, a mesma coisa. A mudança na dinâmica familiar, né? Então, de repente, aquela pessoa também fazia algumas coisas na família que também não pode mais fazer, né? Pode aumentar o estresse, a irritabilidade, né? Então, tem uma perda financeira, aquele indivíduo não consegue trabalhar mais direito. Ou alguém que trabalhar já precisa parar de trabalhar para cuidar daquele indivíduo, né? E as relações também interpessoais, por exemplo, a sexualidade, que também pode ser bastante afetada por conta da dor. E o tratamento, né? O tratamento, de novo, voltando, se ele tem pouca resposta, a pessoa pode achar que, como eu não respondi, então agora eu vou me queixar mais. Ele pode amplificar os sintomas e as queixas, né? E uma coisa também que é importante são as crenças, né? Quer dizer, as crenças erradas que estão relacionadas à dor. Por exemplo, a dor é incontrolável, né? Nada vai controlar minha dor. A dor é para sempre. Nunca mais eu vou melhorar da dor, né? Ou aquele pensamento de tudo ou nada. Ou eu tenho dor, ou eu não tenho dor, né? Muitas vezes um pouquinho de dor a pessoa já não tolera, né? Eu queria mostrar para vocês agora, eu não sei se vocês conhecem é rapidinho, tá? Eu peguei do YouTube mesmo, que é um ritual que existe numa tribo lá na Amazônia, da passagem dos adolescentes para a idade adulta, quer dizer, os adolescentes têm 12 anos, né? E que eles colocam a mão naquelas luvas que são recheadas de umas formigas que tem uma mordida que é muito dolorida. Muito dolorida. Mas esse ritual de passagem, eles fazem e depois eles repetem mais algumas vezes, né? E eu peguei do YouTube mesmo, é rapidinho, são alguns segundos só, mas só para vocês verem. Eu vou passar aqui, tá? Ver se consegue assistir. Você conhece o ritual Valmato? É um rito de passagem que é praticado pelos Saterema-Vé há séculos na Amazônia, onde os homens são instigados a colocar a mão em uma luva de palha trançada infestada de formigas tucandeira enquanto todos os índios dançam ao redor em uma música em língua local. O Valmat marca definitivamente a transição da infância para a idade adulta. Após a primeira experiência com as formigas, eles podem se casar e começar uma família, mas espera-se que passem pelo rito ao menos 20 vezes durante a vida. Um ancião sateré sopra fumaça em luvas tecidas de palha, repletas de formigas tucandeira, que podem medir até 2,5 centímetros de comprimento. Os insetos são conhecidos como formigas-bala,
Por que a dor da ferroada é comparável a um ferimento por arma de fogo, chegando a durar 18 horas, e frequentemente acompanhada de náuseas e vômitos? Volmato, Oi? você conhece o ritual? Desculpa. Bom, para terminando aqui rapidinho, eu queria só falar dois estudos que foram feitos, eles são antigos, tá? Não são atuais, não. Esse daqui foi feito em 2003, que ele avaliou, então, as diferenças né, individuais na experiência subjetiva da dor. Então, ele pegou, foram poucas pessoas, foram 17 pessoas, tá? Que foram submetidos a colocar, eles tinham que colocar a mão numa água quente, tá? Numa água que estava a 49 graus Celsius, tá? Eles colocavam a mão 5 vezes nessa água com essa temperatura de 49 graus Celsius, que é uma temperatura bem alta, tá? E eles dividiram esse grupo em três subgrupos, né? Um subgrupo que tinha uma sensibilidade muito alta à dor, um que tinha uma sensibilidade média e um que tinha uma bastante sensibilidade. Não aguentava, porque eles aguentavam ficar com essa temperatura, né? E aí eles fizeram uma ressonância magnética funcional comparando esses indivíduos, tá? E o que foi bem interessante que foi mostrado, né, aqui assim, né, nessa imagem mais à esquerda, são os indivíduos que têm alta sensibilidade, essa aqui do meio que tem baixa sensibilidade, e aí eles fizeram uma subtração dessas duas imagens e ficou essa aqui da coluna da direita, né? O que se viu, né? Quanto maior a sensibilidade a dor, maior ativação nessas regiões cerebrais, que são o córtex cingulado anterior, o córtex somatosensorial primário e o córtex pré-frontal, que são exatamente as regiões, como eu falei lá atrás, que estão relacionadas às nossas emoções, né? A nossa percepção afetiva da dor. Tá? Além disso, o que é interessante notar, que a região talâmica, ela não teve nenhum tipo de diferença entre esses subgrupos, tá? E o último artigo é um artigo que foi feito também no começo dos anos 2000, lá na Universidade de Stanford, que eles resolveram pesquisar se as pessoas que estavam apaixonadas, vamos dizer assim, sentiam menos dor, né? Então, eles pegaram 15 jovens que tinham até 9 meses de relacionamento, né? E pediram para esses jovens trazer 3 fotos do par, né? E 3 fotos de controle de pessoas que eram parecidas com seus pares, tá? E aí essas pessoas eram submetidas a colocar a mão em blocos de temperatura que começavam desde 40 graus até 49 graus, tá? E aí eles faziam uma ressonância magnética funcional. O que se viu, tá? Que nessa região, na ressonância magnética funcional, ela mostrou que aqueles indivíduos que eles tinham altas paixões, como é que é altas paixões? Você tem uma escala de paixão, uma escala psicológica de paixão, tá? A paixão, né, ela diminuía 44% a dor moderada e 12% na alta dor, tá? Aqueles que tinham ficavam mais tempo apaixonados, ou seja, pensavam no seu par por mais horas ao dia, eles tinham uma maior analgesia, né? Por quê? Porque você ativava ali os circuitos de recompensa, tá? Você ativava muito o accumbens, né, que está relacionado à liberação de dopamina, isso quer dizer um bem-estar, e também a substância cinzenta peraquidutal, que é responsável pela liberação de opioides. Então, assim, esse é meu último slide, eu não sei se ficou um pouco corrido, mas, assim, a ideia é que a dor, então, ela é muito mais do que uma sensação, muito mais do que um estímulo, ela é uma experiência. E essa parte psíquica, ela sempre tem que ser levada em consideração, sempre tem que ser levada de uma maneira individual, porque a nossa experiência jamais de dor vai ser jamais igual à experiência do paciente que a gente vai ter. Tá bom? É isso, então. Obrigada. Estou à disposição depois para perguntas. Eu acho que ficou bem claro aí a mensagem da doutora Maria Alice. Ela nos disse que cada um de nós sentimos dores de maneira diferente, dependendo do nosso
momento de felicidade, de infelicidade, momentos de ansiedade, e é importante que quando a gente esteja sofrendo muito uma dor, que a gente olhe com cuidado em volta da gente, se a gente pode controlá-la. Se a gente não pode controlá-la, de qualquer maneira, com medicações, devem ser bem controladas, não só tomar medicações para dor, mas ver o médico e discutir por que isso está acontecendo. Porque uma das coisas importantes da dor é que ela é o alarme para nós conseguirmos encontrar qualquer problema dentro do nosso corpo.